Fala galera, meu nome é Paulo, tenho 17 anos, estudo no Colégio Sérgio, Cascavel, Paraná. E hoje eu vim aqui para falar um pouco da origem da educação física. Então, a origem da educação física é remota dos tempos do homem primitivo, que precisava desenvolver o seu corpo para realizar alguns desafios, muitos deles de vida ou morte. Mas, como não havia muito conhecimento nessa época sobre o corpo humano, o que ele podia aguentar, entre outros, eles acabavam fazendo isso de forma inconsciente e muitas vezes acabavam se machucando ou até pior. Mas eles não desistiam porque eles teriam que cumprir seus desafios. E nisso foi registrado como o início da educação física por ser como se fosse o primeiro momento do homem utilizando sua força, porque é o momento mais antigo. E o corpo humano adquiriu uma anatomia nada mais do que resultado evolutivo de um refinamento realizado pelos nossos ancestrais, que necessitavam correr, andar, pular, nadar para sua sobrevivência. Esses princípios foram aperfeiçoados com base na necessidade de ataque e defesa do ser humano, mostrando nesse processo evolutivo agilidade, destreza e força. Eram qualidades que tornavam os privilegiados com relação a outros animais que não haviam treinamento, entre outros motivos. Sem contar a força. Mas o berço dos esportes, da educação física, é remoto à sociedade grega antiga, porque era onde havia um momento onde a atividade física era muito importante e estava ligado à intelectualidade, à espiritualidade, de força, mitologia e filosofia de vida, onde o corpo bem definido possuía bons olhares, tais como vitalidade, destreza, saúde e principalmente, claro, a força. Nessa época foi feito os Jogos Olímpicos na Grécia para, pode dizer, homenagear os deuses gregos, que eram seres muito fortes. Olá, meu nome é Gabriel e esse é meu vídeo sobre ondulatória. Podemos classificar como uma onda qualquer perturbação ou vibração em um meio específico. As ondas produzem diversos movimentos, já que elas são formas da transmissão de energia, mecânica ou eletromagnética, como o movimento que ocorre quando lançamos uma pedra dentro de um rio. Chamamos de ondulatória a parte da física que é responsável por estudar as características e propriedades em comum dos movimentos das ondas. A onda não é capaz de originar-se sozinha, visto que ela apenas faz a transferência de energia cinética de uma fonte. Portanto, a fonte é o objeto ou meio que pode criar uma onda. As ondas podem ser classificadas segundo a natureza, o tipo de vibração e quanto à direção de propagação. Quanto à natureza, ondas mecânicas necessitam de um meio natural para propagar-se, exemplo, ondas sonoras. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio natural para propagar-se, exemplo, raio-x, onda de raio, luz, entre outras. Quanto à direção de vibração, ondas transversais vibram perpendicularmente à propagação, exemplo, ondas do mar, ondas em cordas. Ondas longitudinais vibram de acordo com a propagação, exemplo, ondas sonoras. Quanto à direção de propagação, unidimensionais propagam-se em apenas uma direção, exemplo, onda de uma corda. Bidirecionais propagam-se em até duas direções, exemplo, onda provocada pela queda de algum material na água. Tridimensionais propagam-se em todas as direções, exemplo, a onda sonora. Características das ondas. Frequência representa o grau de oscilação dos pontos do meio no qual a onda propaga-se. A frequência de uma onda é medida em Hz e equivale a 1 segundo. Portanto, se a frequência é de 75 Hz, podemos afirmar que a onda oscila 75 vezes por 1 segundo. Outro fator importante é que o valor de frequência sempre é igual ao valor da fonte. Período é o tempo que a fonte precisa para gerar uma onda completa, relacionando a frequência com o período. Temos a seguinte equação: F igual a 1 dividido por T, onde F é a frequência e T é o período. Comprimento da onda é o tamanho da onda. Esse comprimento pode ser medido de crista a crista, parte mais alta da onda, do início ao final, ou de vale a vale, parte mais baixa da onda. A crista da onda é denominada pela letra grega lambda. Velocidade
é a velocidade que a onda leva para propagar-se. Para calcular a velocidade, temos a seguinte equação: velocidade dividido por lambda, velocidade igual a lambda dividido por t. Amplitude é a distância entre a parte mais baixa, vale, e a parte mais alta, crista, da onda, ou seja, a altura da onda.